Deus colocou em nossos corações esse novo projeto, o qual nos convida a explorar as perspectivas bíblicas sobre o reino de Deus. Neste primeiro dia, mergulharemos em uma jornada de descobertas e reflexões profundas, onde desvendaremos a grandiosidade e a importância desse reino divino em nossas vidas. Prepare-se para ser inspirado e motivado a buscar uma conexão mais profunda com as promessas e propósitos de Deus para a humanidade. Seja bem-vindo à conferência Venha o Teu Reino. Olá, queridos, a paz seja convosco. Sejam bem-vindos à nossa live Venha ao Teu Reino. Durante toda essa semana nós estaremos falando sobre este tema. Eu sou o pastor Pedro Silva, professor do ITQ de Venda Nova e também pastor titular da Igreja do Evangelho Quadrangular do Sevilha B. Quero trazer agora esse primeiro tema, perspectivas do reino de Deus. A Bíblia vai nos dar várias informações a respeito do reino de Deus. Nós podemos ir lá no início, em Gênesis, quando Deus vai criar o homem, ele entrega o governo, ele entrega o domínio da terra para Adão. A Bíblia diz em Gênesis 1:28 que Deus abençoou a Adão e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e a dominai. Então esse domínio foi dado ao homem, mas por causa do pecado, por causa da transgressão, ele entregou a Satanás. Então o homem perde esse domínio. A Bíblia diz em Lucas 4, no versículo 6, quando Satanás vai tentar Jesus, ele leva Jesus no alto monte e diz: olha aqui, se você me adorar, eu vou te dar toda a glória dos reinos, porque foi-me dada e eu tenho ela. Quando é que Satanás recebe essa autoridade dos reinos da terra? Quando Adão peca. Então agora esse domínio está nas mãos de Satanás. Ele passa a ser o príncipe das trevas. Nós podemos ver isso ao longo da história, mas a Bíblia diz que Deus já tinha a solução. Deus trouxe Cristo para restabelecer o seu reino na terra. Se nós formos ver, a Bíblia vai no Velho Testamento dizer várias profecias do Messias trazendo essa realidade para nós. Uma delas está escrita lá em Salmo 7, vai dizer a respeito dessa profecia. O salmista Davi diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso. Ele é o Rei da Glória. Olha que interessante, lá no Salmo 27 vai dizer isso. Mas também nós podemos ver no profeta messiânico Isaías, capítulo 9, um texto muito conhecido que nós temos, a partir do versículo 6, e diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Governo fala de reino. E aí ele continua dizendo: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, para que aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso. Olha que profecia poderosa. O governo está sobre os ombros de Jesus. Jesus veio trazer este reino, tomar este reino que estava nas mãos de Satanás. E quando nós vemos no Novo Testamento, nós vamos ver João Batista, o profeta que prepara o caminho para que Jesus venha. E ele vem dizendo o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Isso está escrito em Mateus 3, versículo 2. João Batista agora prega uma mensagem de arrependimento. E ele está dizendo que o reino
está próximo. O domínio está próximo de Deus na terra. Interessante que Jesus chega, é batizado, e em Mateus 4, versículo 23, a Bíblia diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. Olha que interessante, a mensagem principal do ministério de Jesus é o reino de Deus. Ele passa por todas as cidades, anunciando, é chegado até vocês o reino de Deus. Um dia, João Batista foi preso e ele estava no cárcere, numa situação muito difícil, perto de ser decapitado. E ele manda alguns discípulos irem perguntar se Jesus mesmo era o Cristo ou se deveriam esperar outro. E aí Jesus manda uma resposta para ele. Jesus diz assim, fala para João que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, os mortos estão ressuscitando, os leprosos são purificados e aos pobres é anunciado o evangelho do reino de Deus. Quando é que o reino de Deus se manifesta? Quando acontece tudo isso que eu acabei de dizer, quando acontece cura, maravilhas, sinais e prodígios. Jesus veio inaugurar o reino dos céus na terra. Interessante que em Mateus 6 vai começar a falar sobre o sermão do monte, as bem-aventuranças, e quando chega no versículo de número 9, Jesus nos ensina a orar. E a oração de Jesus é a oração modelo. Ninguém chamava Deus de Pai antes de Jesus vir. Eles chamavam os patriarcas de Pai, Pai Abraão, Pai Jacó. Mas agora, Jesus ensinando no Sermão do Monte a oração, ele diz, portanto vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Então Jesus está ensinando que nós precisamos chamar Deus de Pai e nós precisamos também buscar o reino de Deus. Ele diz, vocês vão orar assim, venha o teu reino. Significa que o reino de Deus precisa ser estabelecido na terra, assim como é no céu. Porque a Bíblia diz que Deus domina no céu sobre todas as coisas. Então nós precisamos orar, pedir que Deus se manifeste na terra, assim como é no céu. No céu ele domina. E através da igreja, através de mim e de você, através de um momento desse, de ensino da palavra de Deus, nós podemos trazer o céu na terra. Mas não é tão fácil como a gente pensa. Não é apenas falar, venha o teu reino. Nós precisamos ter atitudes para que o reino de Deus venha. Em Mateus 6,33, Jesus finaliza uma situação onde as pessoas estão inquietas. Jesus diz, não andeis ansiosos quanto à vossa maneira de viver, o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. E Jesus termina dizendo que nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Todos nós trabalhamos para as necessidades básicas serem supridas na nossa vida. Jesus está dizendo que as pessoas trabalham para comer, para beber e para vestir. Mas nós não podemos ficar vivendo só para essas necessidades serem supridas. Nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus. Será que nós realmente estamos buscando o reino de Deus como prioridade? O que é o reino de Deus? Se você for olhar bem, Myles Munroe, ele escreveu um livro sobre compreender o reino de Deus. E ele chegou à conclusão que reino, a palavra reino no Novo Testamento, vem do grego chamado basileia e é citada 923 vezes. No Antigo Testamento, essa palavra vem
do hebraico chamado manlaká e é citado 4.467 vezes. E é a mesma palavra de Gênesis 1:28, quando Adão recebe essa ordem, dominai a terra. Interessante que durante todo o tempo da Bíblia é citado o rei e um reino. Deus é o rei e nós precisamos entender que somos parte desse reino. Interessante que diante de Pilatos, Jesus sendo interrogado por ele, Jesus agora ele fala uma coisa interessantíssima. Em João 18:36, Jesus respondeu para Pilatos o seguinte: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Pilatos pergunta a ele: logo tu és rei? E Jesus responde: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. A missão de Jesus não foi curar as pessoas. A missão de Jesus não foi apenas limpar, curar os leprosos. A missão de Jesus não foi apenas dar vista aos cegos, dar cura para qualquer enfermidade. A missão principal de Jesus foi estabelecer o reino de Deus na terra. E nós podemos ver isso de uma forma muito clara, porque o reino de Deus significa o domínio do Senhor na terra. O reino de Deus é um território onde o rei governa e a sua autoridade é reconhecida. Nós podemos ver isso de uma forma mais prática em João capítulo 4. Nós sabemos da história da mulher samaritana, aquela mulher rejeitada pela sociedade, aquela mulher que não tinha nenhuma perspectiva de vida. Ela era rejeitada de 3 maneiras. O judeu não conversava com o samaritano porque considerava que ele era impuro. O judeu considerava um samaritano como um cachorro, como uma pessoa sem valor. O judeu não conversava também com mulheres. E o judeu não usava os mesmos utensílios que os samaritanos usavam. Agora chega Jesus, numa hora que ninguém espera, meio-dia. Está a mulher samaritana com seu jarro para buscar água. Não era hora de buscar água, mas está explícito aqui que ela está fugindo do preconceito. Ela está fugindo das palavras de afronta, dos dedos que apontam, e ela está ali meio-dia, onde o sol se torna mais insuportável. E ela está pegando a sua água, toda cheia de complexos, toda cheia de situações. E onde estão os discípulos? Os discípulos foram comprar comida na cidade. E aí chega Jesus. Jesus chega e começa a conversar com essa mulher. E ela começa a expressar os seus preconceitos. Ela diz: como tu, sendo judeu, pede-me água, sendo que eu sou samaritano? E Jesus fala: me dá de beber. Jesus está dizendo: eu vou usar do seu copo, eu vou usar do seu utensílio. Todo preconceito estava sendo ali extirpado. E o reino de Deus estava sendo manifestado naquele lugar. E aquela mulher foi sendo constrangida pelo amor de Cristo. Aquela mulher que estava cheia de complexos. E aí Jesus chega na pergunta-chave. Jesus diz para ela assim: vai e chama o seu marido e traz ele aqui. E ela responde: eu não tenho marido. E aí Jesus responde para ela: disseste bem, porque você já teve 5 maridos. E o que você está agora não é seu. E ela diz: eu creio que o senhor é profeta. Nesse momento, essa mulher deixa o seu cântaro para trás e ela entra dentro da cidade de Sicar e começa agora a ministrar para aqueles que estão naquela cidade, dizendo: eu conheci o Cristo. Enquanto isso, o reino de Deus se manifesta naquele lugar e acontece algo poderoso. Acontece que os seus discípulos chegam com a comida e falam com Jesus: mestre, come. E aí Jesus diz assim: olha, uma comida eu tenho para dar e vocês não podem me dar. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Ele está dizendo com outras palavras: a minha comida, a minha prioridade é estabelecer o reino de Deus na terra. E como que o reino de Deus é estabelecido? Quando as pessoas que são alvo de preconceito estão à escória da sociedade, elas são alcançadas, elas são valorizadas. E aí Jesus continua falando com os discípulos. Jesus diz assim: olha, olhem para os campos. Vocês estão falando que faltam 4 meses para a colheita, mas eu vos digo, os campos estão brancos para a colheita. Então nós precisamos entender que o reino de Deus é quando a igreja se manifesta nessa terra, alcançando o perdido. Há 6 meses eu fui enviado para o bairro Sevilha, em Ribeirão das Neves, para assumir uma igreja lá. E eu sou um missionário, um evangelista há muitos anos, faço trabalho nos hospitais, já fiz muitos trabalhos em outras cidades do norte de Minas. Mas quando eu cheguei lá, queridos, na minha concepção eu estava indo assumir uma igreja e cuidar daquele povo. Mas um amigo meu disse: pastor, se você descer a rua, no final dessa rua da igreja, tem uma comunidade de ciganos. E eu fiquei com aquilo na cabeça e procurei saber da história, procurei saber quanto tempo eles estavam ali naquele lugar. E eles me disseram: olha, nós estamos aqui há 20 anos. Tem muitas igrejas lá próximas, perto de lá, tem muitas igrejas. Mas eles me disseram o seguinte: pastor, nunca ninguém veio aqui. Ninguém tem coragem de chegar aqui, nenhuma igreja, nenhum pastor, ninguém chegou. E eu cheguei àquele povo e comecei a ajudá-los e comecei a trazer aquilo que eles precisavam, um suporte social, um suporte emocional. Começamos a levá-los para a igreja. Chegava na igreja, nós fazíamos uma mesa de café para eles comerem. E eles começaram a se sentir abraçados, eles começaram a se sentir mais à vontade. E aí eu comecei a ver que o preconceito contra os ciganos é gigantesco. As pessoas têm medo, as pessoas têm várias palavras que definem que eles não são pessoas confiáveis. Acham que vão ler a nossa mão, acham que vão nos enganar. Mas a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Então, se a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela se manifestou também para os ciganos. E aí Deus me deu uma visão muito grande. Você pode ver aí, o nosso projeto é o Reino na Tenda. Em que consiste esse projeto, Reino na Tenda? Deus me deu uma visão de uma tenda vermelha. Nós vamos colocar essa tenda lá dentro do acampamento dos ciganos. E vai ser, como eles gostam de dizer, que é a igrejinha deles. É ali que eles serão ministrados. Na verdade, aquele território ali que ainda não é um território do reino de Deus, é o império das trevas, vai se tornar em reino de Deus quando nós chegarmos naquele lugar. Nós vamos alcançá-los de uma forma mais eficaz. Já fiz uma apresentação de criança cigana. Nós podemos mudar ambientes. Eu costumo dizer que Deus muda pessoas e pessoas mudam lugares. Isso que é viver o reino de Deus. É chegar num lugar onde tudo está tão ruim, onde tudo está sob o domínio das trevas. E chega a luz, nós somos a luz. E a luz brilha. Onde que a luz brilha mais, meu querido? A luz brilha mais onde tem trevas. Quanto mais trevas existe, mais luz se manifesta. Então nós precisamos entender que esses ciganos estão ali e Deus colocou no meu coração para conhecer a respeito deles. Não sei se você sabia, mas os ciganos chegaram no Brasil no ano de 1500, no ano da colonização do Brasil. Olha que interessante, quanto tempo faz. Só no Brasil existem 1.100.000 ciganos. É uma nação dentro da nossa nação. Eles são descendentes da Índia.
Mas o primeiro cigano que veio ao Brasil, ele era de Portugal. Então está tão perto de nós. Todas as cidades de Minas praticamente têm um acampamento cigano. Com certeza você que está me vendo agora conhece algum cigano, já passou por algum, mas é um povo esquecido. É como a mulher samaritana que está ali no poço, ninguém olha, ninguém vê, mas Cristo nos levantou para fazer a diferença. Talvez você me diz, mas eu não tenho aqui um acampamento cigano na minha cidade, mas você tem um lugar onde tem uma samaritana que precisa ser alcançada. E quando você alcança essa samaritana, pode ser um viciado em drogas, pode ser qualquer tipo de pessoas que está à margem. O reino de Deus se manifesta. O reino de Deus se manifestava de várias formas. A Bíblia vai falar sobre Zaqueu. Zaqueu era também um homem à margem da sociedade, mas Jesus sentou-se com ele. Jesus teve a hombridade e também a humanidade e a humildade de ouvir Zaqueu. Jesus não falou nada com ele. Ele foi constrangido pelo reino de Deus. Ele foi constrangido pelo rei de toda a terra. E a Bíblia diz que o povo começou a falar mal de Jesus. Ele está comendo com publicano, ele está comendo com pecadores. E Jesus vai dar uma resposta. Jesus diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso é o reino de Deus se manifestando. Quando o que está perdido é encontrado. Isso é que o reino de Deus nos propõe. Mas para isso nós precisamos entender que o reino de Deus não é como nós. Nós vivemos numa república democrática. Então o que é uma república democrática? Nós exercemos voto sobre os nossos governantes, mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, ele é um governo teocrático. Deus é o governador, é o que governa sobre toda a terra. O reino de Deus é cristocêntrico. Jesus é o centro do reino. Então, Jesus é o rei desse reino. O Salmo 103:19 diz que nos céus estabeleceu o Senhor o seu reino, o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Olha que interessante, querido. Muitas vezes nós falamos tanto de reino de Deus, mas na verdade, as nossas atitudes mostram que nós estamos vivendo o nosso próprio reino. Nós estamos voltados e buscando a nossa própria vontade, mas há um trono que a gente precisa abandonar, que é o trono da nossa vida, e deixar Cristo se assentar nele. A Bíblia diz que nós vivemos um novo reino. Colossenses 1:13 diz assim: Ele, quem? Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso não significa ficar totalmente liberto de domínio, não. Nós só mudamos de domínio. Nós éramos dominados pelas trevas. E agora nós somos dominados pelo reino de Deus. Nós somos cidadãos do seu reino. O reino de Deus, ele tem as suas características. Ele é eterno. O Salmo 145:13 diz assim: o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O reino de Deus é espiritual. Romanos 14:17 diz assim, olha, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O reino de Deus também é interno. Jesus foi interrogado pelos fariseus em Lucas 17:20 e 21. E Jesus diz assim, olha, quando ele foi interrogado, quando viria o reino dos céus, ele disse: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo ali, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de você. Quando Deus te fala, vai lá e alcança fulano, vai lá e ajuda, vai lá e estende a mão, o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus é poder. Olha que forte que Paulo diz em 1 Coríntios 4:20, porque o reino não consiste em palavra, mas em poder.
Na verdade, irmãos, eu poderia ficar aqui várias horas falando com você a respeito do reino, mas se não houvesse algo prático, se não houvesse algo palpável e visível, eu não estaria vivendo o reino de Deus. É por isso que eu me apego a essa esperança que esses ciganos serão alcançados. Queridos, no mês de maio, nós estávamos fazendo um trabalho social no meio dos ciganos. Olha que interessante isso. E no meio deles ali, a cigana mais idosa, ela tem o poder de liderança e de governo ali. Porque todo mundo tem um governo. Nós estamos falando sobre o reino de Deus. Mas o mundo também tem o seu reino, o seu governo. E aí essa senhora disse, olha, hoje vocês vão ficar na minha tenda. E nós levamos ali a alimentação, levamos cobertores. De repente eu olhei para o lado, o lugar não tinha luz, estava bem escuro, estávamos iluminando com a lanterna do celular. E eu vi uma cigana grávida, agachada no chão, sentindo muitas dores. E Deus trouxe ao meu coração que eu precisava orar por aquela cigana, porque senão ela poderia perder aquele bebê. E eu fiquei sem saber como eu fazia, e aí a cigana mais velha foi até mim e disse, pastor, ora nela para mim. O jeito dela falar é esse, né? E eu fui lá e orei, eu e minha esposa, pusemos as mãos, oramos por ela, e graças a Deus cessou aquela situação, e há 4 dias atrás o bebê nasceu. E esse bebê nasceu, graças a Deus, saudável, mas o pai desse bebê, ele também tem uma criança, Sofia, de 8 anos, e ela já está indo na igreja, e todas as vezes que a gente ia lá, ele mal conversava, mal cumprimentava a gente. Quando foi nesse domingo, uma atitude muito bonita ele fez. Quando ele me viu saindo do carro, antes do culto, ele correu e disse, pastor, tem 4 dias que eu estou pensando no senhor, até sonhar com o senhor, sonhei, eu preciso que o senhor venha aqui na minha tenda. E eu entrei na tenda dele. E eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, meu filho está aqui, tem 4 dias que ele nasceu. Eu falei, que bom, mas está acontecendo alguma coisa com ele? Aí ele disse, não, eu queria que o senhor consagrasse ele a Deus para mim. Tirou o menino da mãe que estava amamentando, colocou no meu colo e disse, consagra ele a Deus para mim. Isso, querido, e é muito forte, isso é muito poderoso, porque nós podemos alcançar nações e reinos, vão se dobrar ao reino de Deus pela nossa atitude. Que atitude? Uma atitude de amor, porque o reino de Deus é um reino de amor. Colossenses 1,13 diz que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus, ele não se exibe, o reino de Deus se manifesta. Então eu quero profetizar nessa hora sobre a sua vida, você que está aí nessa live, que através da sua vida, através do seu chamado, do seu ministério, o reino de Deus vai se manifestar nos lugares que você for passar, nas estradas, nas ruas, nos lugares, nos ambientes, vai se manifestar, porque você faz parte de um reino de amor, mas um reino de poder. Então nós precisamos entender isso, que venha o reino de Deus sobre nós. Eu gostaria nesse momento de fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por esse momento de reflexão, esse momento que nós precisamos mais do que ouvir, mas praticar. Eu gostaria de orar por você nessa hora, e você acompanha essa oração. E eu creio que durante a semana vão vir outras ministrações, essa é só a primeira, e Deus vai completar a boa obra que Ele está começando hoje na sua vida, através dessas lives, em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, eu quero Te agradecer por esse dia, por esse irmão, Senhor, por essa irmã que está ouvindo esta live, e eu sei que a Sua palavra foi pregada, a Sua palavra foi anunciada, e que o Seu reino se manifeste em cada casa agora, em cada lugar que essa pessoa estiver vendo, Senhor, seja no celular, seja no computador, no tablet, no notebook. Nós abençoamos, ó Pai, a vida de cada irmão agora,
E nós oramos pedindo que o seu reino se manifeste em cada lugar agora. E que a bênção do Senhor seja sobre a nossa vida. Nos dê graça, Pai, para colocar em prática o reino de Deus, que venha o teu reino sobre a nossa vida e que isso seja uma prioridade. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Olá, paz seja contigo. Que bom que você participou desse primeiro dia da nossa conferência online Venha ao Teu Reino. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado e agora você tem a oportunidade de abençoar mais pessoas. Pega esse vídeo, compartilhe com todo mundo que você conhece. E se você quiser se aprofundar na palavra de Deus, amanhã vamos ter mais uma edição, uma palavra abençoada que vai alcançar o seu coração, mudar a sua vida e o seu ministério. E se você também quiser se aprofundar ainda mais na Palavra de Deus, conheça os cursos da nossa Secretaria Estadual de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho Quadrangular de Minas Gerais. Se você quiser mais informações, é só entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber um devocional diário para abençoar a sua vida e o seu ministério e também mais informações nesse telefone. Deus abençoe você e eu te espero amanhã.